Nós estamos trazendo hoje para o nosso estudo algumas reflexões muito importantes sobre a questão do suicídio. É um tema hoje bastante preocupante, embora nós saibamos que as pessoas que recorrem a esse tipo de experiência é excessivamente pequena. A grande maioria está procurando viver e alguns lutam desesperadamente para garantir a sua vida até o último segundo da sua existência. Mas o que traz assim, uma preocupação é o fato de ter aumentado o número de suicídios, as taxas de suicídio ultimamente, principalmente entre a juventude. As taxas maiores sempre foram nas pessoas mais idosas, principalmente depois dos 70 anos, e os jovens. Mas agora a quantidade de jovens tem aumentado muito, essas taxas, né? E isso traz uma preocupação, principalmente no campo da religião, que deve se preocupar muito com a questão do valor da vida, o valor espiritual da vida. Então nós estamos sentindo que está faltando realmente uma espiritualidade nas pessoas. Nós estamos perdendo essa espiritualidade devido ao estilo de vida que estamos vivendo. Um mundo hoje bastante tecnológico, né? Onde a máquina, a tecnologia tomou conta, a vida facilitou muito e não é mais um mundo assim, pelo menos para a grande maioria, de dificuldades, de sobrevivência. Nós não estamos mais cuidando da sobrevivência. E isso, na verdade, acaba trazendo, se não houver um acompanhamento na educação espiritual das crianças, principalmente, depois dos jovens, isso pode levar os indivíduos a ter uma visão muito estreita da vida, muito pessimista da vida, e achar que a vida não vale a pena, que não vale a pena lutar. Então, nós sabemos hoje que as maiores taxas de suicídio ocorrem justamente nas nações mais ricas, onde tem o maior estilo de vida, onde justamente as pessoas deviam se sentir felizes. É onde ocorre mais suicídio. E onde ocorre menos é nos países mais pobres, onde as pessoas estão lutando para viver. E às vezes lutando com muita dificuldade. Então, geralmente os pobres, os que lutam, são aqueles que procuram mais Deus, né? Procuram mais a religião. A fé faz com que o indivíduo supere as suas dificuldades, supere os seus problemas. E sem a fé, ele se entrega e passa a desacreditar de si mesmo. E acha que procurando sair da vida é uma solução. Quando para nós, dentro da doutrina, justamente é o problema mais complicado que podemos criar para nós, né? Então, para falar sobre isso, nós trouxemos aqui uma palestrinha de meia hora, depois nós podemos comentar alguma coisa, de um especialista, que é um psiquiatra, lá do Rio Grande do Sul, e fez essa palestrinha num encontro, num congresso, sobre esse tema. Além de ser um psiquiatra, um especialista, ele é espírita, quer dizer, tem essa visão da espiritualidade. E é um dos líderes, né, do movimento de associações médico-espíritas do Brasil, faz parte da AME Brasil, que é o Dr. Sérgio Lopes. Então nós vamos ouvir o que ele tem a dizer, ouvir bem, ponderar bem sobre o que ele tem a dizer. Ele fala com muita propriedade, devagar, né, para que a gente possa entender essa questão. Vamos lá. E agora teremos o Dr. Sérgio Luiz Lopes, presidente e fundador da AME Pelotas, no Rio Grande do Sul, médico psiquiatra e psicoterapeuta, trabalhador do Lar Espírita Assistencial Irmão Fabiano de Cristo e diretor do Departamento de Solidariedade Humana da AME Brasil, falando sobre o tema prevenção ao suicídio, em 25 minutos.
Bom dia a todos. Uma satisfação muito grande estar pela primeira vez falando em Belo Horizonte, neste evento tão querido nosso que é o MEDNESP. Espero que vocês todos e todos nós, ao sairmos daqui, possamos estar mais enriquecidos e engrandecidos com os conteúdos que aqui estamos aprendendo. Temos um tema difícil pela frente, mas um dos temas mais necessários porque já se transforma num problema de saúde pública. No início do século XX, final do século XIX, a ciência prometeu, dizendo que nós teríamos, durante esse século que passou e o que estamos, a resolução dos problemas mais graves da humanidade. De tal forma, a tecnologia e as descobertas científicas avançaram, que hoje nós vivemos uma era em que a ciência convencional acha que por todos os avanços inegáveis que nós já alcançamos, nós deveríamos já ter alcançado a resolução de uma série de outros problemas que até hoje, ao invés de diminuírem, estão aumentando. Mas a verdade é que a ciência prometeu, dizendo que o homem seria mais feliz, dizendo que o homem teria menos doenças, numa ideia de que tendo menos doenças seria mais feliz. Os problemas da natalidade, da mortalidade infantil, foram equacionados de uma maneira espetacular. No entanto, o estado interior dos estados afetivos, emocionais, eles foram crescendo e de tal forma se tornando mais graves, que hoje nós temos dentro dos transtornos psiquiátricos uma classificação diagnóstica que aponta para problemáticas que até bem pouco tempo nós sequer suspeitávamos que existiam. E dentre elas, a questão do suicídio. O suicídio ele é sempre, no final das instâncias, uma atitude extrema em que a pessoa que comete, ela é movida por vários motivos, mas a finalidade final dela é aliviar a sua dor. É a crença de que se suicidando, termina tudo. É a visão materialista de que nós somos o cérebro, de que nós somos o corpo. Porque o suicídio só tem sentido, se é que tem, se nós somos o corpo. Matando o corpo, eliminamos a dor, eliminamos os problemas, nos ausentamos da existência, nos ausentamos da vida. A ciência disse, nós não precisamos da alma. Nós não precisamos de Deus. Há uma semana atrás estávamos no congresso da especialidade, onde foi dito com todas as letras, numa das palestras mais importantes do congresso, para 2.500 pessoas. Nós não precisamos da alma. Nós não precisamos de explicações de uma psicologia atrasada e intuitiva para justificar a vida. Então nos expliquem. Por que é que as estatísticas do suicídio estão aumentando? Porque segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria, no Brasil as taxas de suicídio são de 4,5 mortes a cada 100 mil habitantes. A cada 35 segundos, uma pessoa morre de suicídio em todo o mundo. No Brasil, diariamente, uma pessoa a cada hora provoca o suicídio. Segundo a Organização Mundial de Saúde, no Japão há um suicídio a cada 15 minutos. Em 2008, a média foi de, pasmem, 40,8 a cada 100 mil habitantes. 10 vezes mais do que no Brasil. E esta é uma estatística que chama muito a atenção, que os países mais desenvolvidos, os que tiveram maior avanço científico, são exatamente os países que têm maiores taxas de depressão e maiores taxas de suicídio. Como explicar que países onde falta o necessário sob o ponto de vista material, os índices de insatisfação sejam menores? A quem estamos agradando e a quem estamos desagradando? Será que a alma existe? Há mais mortes por suicídio que vítimas em todos os conflitos armados ao redor do planeta. A gente se preocupa tanto com as guerras. Uma tentativa a cada 1 ou 2 segundos no globo. Um suicídio a cada 40 segundos
no mundo. Mas é verdade que o suicídio tem uma relação muito forte com os transtornos mentais. A existência de um transtorno mental é considerada um forte fator de risco para o suicídio. Uma revisão de 31 artigos científicos publicados entre 1959 e 2001, englobando 15.629 suicídios na população em geral, demonstrou que em mais de 90% dos casos caberia um diagnóstico de transtorno mental à época do ato fatal. De fato, a pessoa que se suicida, na maior parte da sua vida, naquele momento, passa por problemas muito sérios sob o ponto de vista emocional, sob o ponto de vista mental. Ninguém se suicida por estar feliz, por estar bem, de bem com a vida. A pessoa realmente não está bem. E dentre esses diagnósticos encontrados na ordem de maior frequência, nós temos disparadamente os transtornos de humor, dentro dos quais se encontra a depressão, que muito bem nos falou o Flávio, classificados como, junto com os transtornos por uso de substância, que muito bem nos falou a nossa companheira, Heloísa, 17%, e a esquizofrenia, e os transtornos de personalidade, os maiores índices de doenças relacionadas aos problemas vinculados ao suicídio. E, obviamente, como já nos foi mostrado, a depressão ela é a campeã dos atos suicidas. E foram enumerados todos os sintomas aqui, que nós não vamos repetir, o Flávio já fez essa parte. Os sintomas de depressão, e nós sabemos que a depressão existe enquanto patologia, enquanto transtorno mental, ou como uma doença, que precisa ser tratado com medicamentos, precisa ser tratado medicamente. Mas nós precisamos questionar uma outra coisa que é muito pouco dita, inclusive no ambiente científico no qual nós frequentamos. Que nós estamos chamando de depressão muito mais coisas do que depressão. Porque vejam os índices. O Flávio nos mostrou de 10% a 20%, e essa estatística de transtornos depressivos estão aumentando. Algumas pesquisas americanas nos mostram que 30% dos norte-americanos já tiveram um quadro compatível com transtorno depressivo maior, com todos esses sintomas, né, em algum momento da sua vida. Como pode uma doença como depressão ter 30% de incidência e a esquizofrenia ter 1%? Transtorno obsessivo-compulsivo ter 3%. Existe uma desproporção muito grande. E uma das especulações que se faz é que muita coisa que a gente chama de depressão não é depressão. Porque como a ciência aboliu a alma, problemas espirituais não existem na classificação. Não existem classificações que considerem situações humanas de contágio psíquico, de sintonia magnética, como problemas que estão aparentemente sendo depressão e não são. E nós estamos vivendo um modismo perigoso. E precisamos, portanto, fazer essa pergunta. E quando não é depressão? E quando a pessoa está triste e vai no clínico geral para uma consulta qualquer e diz assim, mas eu ando meio desanimado, meio triste, e o clínico receita fluoxetina 20 miligramas e ela toma há 10 anos fluoxetina 20 miligramas. E diz, eu tenho depressão. Não, ela nunca teve depressão. Ela teve tristeza, ela teve angústia, ela teve problemas emocionais relacionados à sua vida, problema com o marido, problema com os filhos, chega no profissional que atende em 5, 10 minutos, e ele, para se livrar do paciente, dá um antidepressivo. Então nós estamos vivendo a febre da medicalização. Não estamos falando contra as medicações. Como psiquiatra, eu utilizo medicações, e utilizo mesmo, para os casos que precisam. Mas existe um sem número de casos de medicações abusivas, que as pessoas não precisam, gerando riscos enormes de virada maníaca no caso dos transtornos bipolares, porque se diagnostica depressão, tudo e qualquer tipo de sofrimento. E se alguém chega para a pessoa e diz assim, o senhor, a senhora precisa ir num psiquiatra, como disse o Flávio, parece que já está mandando para o inferno, né? Mas tem coisa pior que isso, Flávio.
quando manda ir para o psiquiatra e para desobsessão no centro espírita. Porque além de louco é perturbado. Então a pessoa não vai. Porque para fazer esse processo, a pessoa precisa ter muita coragem, muita humildade. Ela precisa reconhecer que está com algum problema, coisa que normalmente nós não reconhecemos. Normalmente nós dizemos que os outros é que têm problema, nós não. A pessoa precisa reconhecer que tem alguma coisa errada dentro de si que precisa modificar. A pessoa que vai fazer uma psicoterapia, olhar para dentro de si, ver quais são os seus problemas, ela precisa muita competência emocional. Para se dar conta que ela não é perfeita e que ela tem erros. Que ela precisa corrigir os fatos da sua vida para se melhorar como ser humano. Então, se ela tiver que escolher entre ir para uma psicoterapia e ficar 1, 2 anos olhando para si, para descobrir quais são os seus pontos falhos, ou tomar uma medicação uma vez por dia para o resto da vida, que ela consegue receita sem precisar consultar, em grande número das vezes, adivinha o que a pessoa escolhe? Não, o que muitas vezes acontece dentro do sistema de saúde. Mas a melancolia vai evoluindo e nós perguntamos, e o diagnóstico espiritual, onde é que fica? Pois Kardec nos dizia que um dia a obsessão será colocada entre as causas patológicas, como é hoje a ação de animais microscópicos, de cuja existência não se suspeitava antes da invenção do microscópio. Qual é o microscópio dos obsessores? É a mediunidade. E tão bom ou melhor o microscópio, quanto melhor e mais educado é o médium. Mas essa realidade nós estamos lutando insistentemente para que a ciência convencional possa dar validação. Porque muitos dos problemas dos pacientes, mesmo com depressão, aquele paciente que se trata e não melhora, se deve porque existem problemas espirituais associados. Existem 3 características em particular do paciente ou da pessoa que tem a intenção de cometer o suicídio. A primeira delas é a ambivalência. Toda pessoa que pensa em se matar, ela tem um lado dentro dela de não querer se matar. Ela normalmente já vem há um tempo pensando no ato suicida. Portanto, ela tem uma ambivalência dentro de si. Uma dúvida quanto ao que deve fazer. Ela tem normalmente aquilo que no Livro dos Espíritos, Kardec nos chamou a atenção para 2 pensamentos concomitantes. Um que diz, eu vou viver, e o outro que diz, te mata. Via de regra, ela não está pensando sozinha. Um segundo é a impulsividade. O suicida normalmente é um impulsivo. Impulsividade que é agravada pelo uso de substâncias. A pior delas, o álcool. Que é a porta de entrada e a que acompanha o uso das outras, na maior parte dos casos. Diante de um impulso, de um desespero, de um sofrimento extremo, a pessoa toma uma medida drástica. Se for homem, consegue êxito 4 vezes mais que as mulheres. Normalmente as mulheres usam métodos menos letais. Substâncias, lâminas para corte nos pulsos, o que dá tempo para ser socorrido. O homem normalmente usa o enforcamento e as armas de fogo. Não dá tempo para socorrer. E a terceira característica da pessoa que tem a intenção suicida é a rigidez do pensamento. Que é o pensamento fixo. Ela não consegue olhar a vida de um outro jeito ou achar uma alternativa, uma solução para os seus problemas. Então ela fixa o seu pensamento nesses 3 elementos que são classificados pelos nossos estudos psicodinâmicos. Em todos eles nós vamos encontrar aquilo que Kardec nos falava. O Espiritismo não nega as causas sociais e biológicas dos transtornos mentais. Entretanto, ele acrescenta uma outra origem, as obsessões. Ou seja, a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Porque esse duplo pensamento, essa impulsividade, ou essa rigidez, esse pensamento fixo, estão, via de regra, associados a perturbações obsessivas que fazem com que o indivíduo perca sua autonomia em determinado momento e não consiga pensar de uma outra forma. Ele fica praticamente teleguiado
nas suas ações e na sua conduta. Quais são, portanto, os fatores de risco objetivo da vida comum das pessoas? Quem fez uma tentativa tem 30% a mais de chances de repetir do que quem nunca tentou. Portanto, o provérbio cão que ladra não morde não existe em suicídio. Pelo contrário, 90% das pessoas que tentam o suicídio avisaram antes. A gente ouve muito dizer, a pessoa que fala muito não faz. E ela avisa antes. Em suicídio, nós sempre valorizamos as informações. E quanto mais planejado, com tentativas prévias ou história familiar de suicídio, tanto maior o risco. Depois nós vamos ver algumas perguntas que nós devemos fazer como profissionais da saúde e diria, como trabalhadores de centro espírita, como pessoas que trabalham com o ser humano, perguntas que nós temos que fazer para a pessoa que está com depressão ou que está com um pensamento suspeito que pode vir a se tornar um pensamento suicida. O isolamento social, a falta de amigos. Nós vivemos uma época de muito isolamento. Nós vivemos um período em que corremos para tantas coisas e não nos acompanhamos mais dos amigos, das pessoas significativas. Não nos alimentamos mais da afetividade tanto quanto deveríamos. Não ser casado, olha, ao contrário do que muita gente pensa aqui, viu? Não ser casado, não morar com uma outra pessoa e não ter filhos. Porque nós vivemos numa época, gente, que é uma doença, em que o homem foi colocado como centro de tudo. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Eu tenho o direito de ser feliz. Você tem o direito de ter sucesso. Isso muitas vezes não combina em ficar tendo que se preocupar com um filho em casa, tendo que discutir problema com uma mulher, de ter que ficar resolvendo os problemas domésticos. Então a pessoa diz assim, não nasci para casar e vai viver sozinha. Achando que vai ser mais feliz assim. Nós vivemos uma época da idolatria do ego, da idolatria da felicidade. Nós vivemos uma época da cultura do êxito. Isso é uma doença. A doença do egoísmo, do orgulho e da vaidade estão por trás dessa opção solitária e vazia de nós não compartilharmos a nossa vida com alguém. Os seres humanos mais felizes, os que vivem mais, são os que vivem com alguém, amando e brigando. Porque quem só ama também tem algum problema, porque brigar faz parte da existência. A gente briga para fazer as pazes depois e para crescer. É a briga positiva. Sabe aquele casal que diz assim, há 30 anos nós não brigamos, e aí brigou uma vez e separou e não teve chance? Pois é. Então ser casado, morar com uma outra pessoa, não ter filhos, a solidão. Uma doença física incurável, pela falta de perspectiva da vida futura. Situações de extrema aflição para a qual acham que não há uma solução. Não ser religioso, novamente a religião. Importância da fé. Importância da espiritualidade. Pessimismo ou falta de esperança, entre outras coisas. Os pensamentos negativos. Perguntas importantes que devem ser feitas. A gente pergunta para a pessoa, sente que a vida perdeu o sentido? Pensou que seria melhor morrer? O profissional da área da saúde tem que fazer essa pergunta. Tem pensamentos de pôr fim à própria vida? Mais do que o pensamento. Já pensou em como se mataria? Se a pessoa confirmar, obviamente, que está com essa intenção. As pessoas têm medo de perguntar para outras pessoas sobre suicídio. A fantasia é de que vai estar dando a ideia. Não fala no assunto. Ele deve estar com pensamentos negativos, ele pode estar até pensando em se matar. Não fala nisso. É pior. Na prática, nós vemos que quando nós deixamos de falar no assunto, a pessoa aumenta o risco, porque ela fica solitária dentro daquele pensamento. Quando nós falamos no assunto, há um alívio. Puxa, alguém percebeu, diminui o risco. Então não acontece isso, que às vezes as pessoas têm medo. Não fala porque vai estar dando a ideia. Como se a gente perguntasse, já pensou em como se mataria? A pessoa vai dizer, não, mas agora que tu falou, eu vou pensar em ver como me matar. Não. Nunca tinha pensado em suicídio, mas agora que você falou, eu vou me matar e aí a gente vira culpado do suicídio. Né?
tem conseguido resistir a esses pensamentos? Como a pessoa lida com esses pensamentos? Obviamente que todas essas questões precisam ser perguntadas com cuidado, preocupação e compaixão. Quem trabalha com o ser humano, quem trabalha com o próximo, precisa ter dentro de si um outro ser humano. E não apenas um técnico. O técnico, ele é necessário. A nossa abordagem profissional, ela é fundamental. Mas nós não podemos nunca perder o sentido da nossa capacidade de empatia, de envolvimento com aquele que sofre. Portanto, dentro do manejo médico espírita, e também vale para o psicológico espírita, para o social espírita, diante das situações de suicídio, os cuidados médicos, cuidados psicológicos, cuidados familiares e cuidados espirituais. Não podemos mais fragmentar o ser humano. Não podemos mais fatiar o ser humano. Não podemos mais estudar o fígado separado do estômago, separado do coração, separado do cérebro, separado da alma, separado da família, separado da sua espiritualidade, do seu ambiente psíquico espiritual. O futuro profissional da área da saúde precisará de um paradigma espiritualista, para não viver mais dentro de uma perspectiva isolada e trancafiada no materialismo, cuja ciência nos oportuniza hoje enormes avanços, mas se distancia de forma considerável do mais importante, que é do ser, que é da pessoa. Um poeta da minha terra faz uma pergunta muito interessante. A alma, e ele nos responde, é essa coisa que nos pergunta se a alma existe. Mário Quintana. E é ele que nos diz sobre o ser humano também o seguinte: por favor, não me analise. Não fique procurando cada ponto fraco meu. Se ninguém resiste a uma análise profunda, quanto mais eu. Ciumento, exigente, inseguro, carente, todo cheio de marcas que a vida deixou. Vejo em cada grito de exigência um pedido de carência, um pedido de amor. Amor? Amor é síntese. É uma conjugação de dados. Não há que tirar nem pôr. Não me corte em fatias. Ninguém consegue abraçar um pedaço. Me envolva todo em seus braços e eu serei o perfeito amor. Muito obrigado. Todo suicida tem um problema mental. O estado mental também está envolvido com obsessão, né? Quando há um suicídio. Às vezes sim, às vezes não. Às vezes E tem influência obsessiva, né? O suicídio. Sim, pode ser. Quando não é uma doença, né? Mas mesmo sendo doente, Sim. não tem uma... Sim. Ele disse assim, É. eu entendi. Na verdade, ele coloca o seguinte, que a psiquiatria fez um levantamento, um estudo, e verificou que 90% dos suicidas, daqueles que foram pesquisados, eles tinham algum problema mental. Alguma disfunção mental, algum transtorno, alguma perturbação. Agora, essa perturbação, ele sempre, é claro, como a medicina é materialista, ela acha que o problema todo está no cérebro. Então, ela vai colocar a causa numa disfunção cerebral, né, num problema cerebral. É claro que o indivíduo, quando está sob uma ação obsessiva, afeta o cérebro também, né? A ação obsessiva, ela causa um problema no cérebro. Mas, na verdade, a questão não é tão simples assim.
Porque a gente não sabe por que existe essa obsessão, sendo dele mesmo, se não foi ele que provocou, né? A pessoa, nós podemos, aliás, a obsessão é causa moral. O Allan Kardec coloca isso no livro dos que nós estamos lendo aí, o Evangelho, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver aqui, quando ele fala da obsessão, o que ele diz? Ele diz assim: da mesma forma que as doenças são o resultado de imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral que o expõe a um mau espírito. Quer dizer que nós não podemos culpar o obsessor. O obsessor é só um oportunista. Ele entrou, ele aproveitou uma situação, né? A uma causa física, diz Kardec, se opõe uma força física. A uma causa moral é preciso opor uma força moral. Para se preservar das doenças, fortifica-se o corpo. Isso ele dizia 160 anos atrás. Para se garantir a obsessão, é preciso fortalecer a alma. Daí, para o obsidiado, a necessidade de trabalhar pela sua própria melhoria, o que basta mais frequentemente para livrá-lo do obsessor. Então, vou dizer assim, qual que é a receita espírita, né? É justamente essa. É claro que isso tudo depende do ambiente que a pessoa vive, da maneira que ela foi educada, das crenças que ela tem, dos hábitos de vida que ela tem, né? Porque quando nós colocamos o nosso objetivo na nossa frente, quer dizer, imediatamente, quando a gente não vê lá na frente, nós vamos agir de acordo com essa visão da coisa imediata. Quer dizer, então o que ocorre muito com esse problema? As pessoas, nós, né? Porque todos nós estamos sujeitos a isso. Não pense que estamos falando dos outros, não. Quando nós colocamos o nosso objetivo no imediatismo da vida, nas coisas próximas, e não vemos lá adiante, nós vamos agir em função das coisas próximas. Quer dizer, ou eu consigo isso, ou eu me mato, vamos dizer assim, né? Seria o último, ou eu consigo isso, quer dizer, eu não vejo além disso. Mas por que eu faço isso? Onde que está o problema? Aí que entra a causa. Por que eu ajo assim? Porque eu não vejo. Né? Eu vejo só o imediato. Então é o caso da pessoa que, por exemplo, tem uma doença. Há suicídios assim, há pessoas que quando elas tomam consciência que elas têm uma doença que não tem cura, né? Então elas podem recorrer ao suicídio porque elas sabem que não vão sofrer. Você vai sofrer e além disso vai dar trabalho para os outros. Isso acontece com muita gente. Mas é porque ela só vê essa vida. É o materialismo, justamente. É o materialismo, né? Quer dizer, o materialismo, ele ensina o quê para nós? Conseguir as coisas imediatas. Já. Tem que ser já. Ou logo. Não vou esperar muito, vou esperar a vida inteira para conseguir tal coisa. Tem que ser já. Quer dizer, quanto mais a gente pensa assim, mais a gente vai desvalorizando a própria vida. A gente valoriza a vida pelo que a gente acha que a vida é. O que a vida é? Se a vida foi só essa, como ele diz, a pessoa que pensa que a vida é só essa é uma grande vantagem para ela. Ela pensa uma grande vantagem, porque é só isso. Mas se ela acha que a vida continua, mesmo que ela seja espírita, católica, evangélica, ela acha que a vida não acaba aqui, que há uma coisa além. Então ela tem que pensar em termos amplos, sabendo... Pode falar.
Pode falar. É muito interessante o que ele falou. O médico não pode ver tratar do fígado sem pensar nos outros órgãos. Exatamente. Na família, e também na família, na espiritualidade do paciente, na alma. Então, já pensou quando for todo mundo, todos os médicos assim? Isso. Existe. É uma maravilha. E é por isso que existe um movimento hoje no mundo, né? Existe um movimento dentro da medicina, de medicina e espiritualidade. Não é só envolvendo espírita, né? Envolvendo todas as religiões, né? Para que os médicos, diante do paciente, ele não considere só doença. O problema é fígado, vou tratar do fígado. Não, isso não, muito pouco. Ele tem que saber, conhecer o paciente, saber a vida dele, saber o que ele acredita, o meio que ele vive, a família dele, porque tudo influi, a doença, ela é resultado de uma série de fatores. E a cura também. Para ele obter a cura, ele tem que mexer com tudo. Né? Uma pessoa doente na família, significa que a família está doente. A família tem que ser tratada junto com ele. Porque às vezes o problema está ali. Né? O lado emocional, por exemplo, as relações familiares, influem na nossa saúde. Diretamente na nossa saúde. Hoje nós sabemos disso. Hoje a medicina não pode mais esconder, porque existe uma área na medicina que chama de medicina psicossomática, onde ela diz que a nossa emoção tem uma influência direta no nosso estado de saúde. Mas o nosso sistema de saúde ele não está preparado. Bom, cara, de uma maneira geral, os médicos não estão preparados. E nem interessados, porque igual o senhor ele fala tanto de prevenção do suicídio, de preocupação, aqueles movimentos. Sabe quando a pessoa chega num... Foi o que ele falou, receita fluoxetina e pronto, todo mundo toma fluoxetina. Isso. Agora você vê, você chega lá, o médico é 10 minutos. Quando são 10 minutos? Vamos supor que seja o 10, né? Em 10 minutos você vai conhecer o paciente. Não tem como. Não tem como. Aí você chega lá, você fala, olha, o negócio é o seguinte, eu estou numa tristeza profunda, eu estou isso. Aí o médico dá um medicamento para depressão. E não é depressão. Não é a depressão. A depressão ela é uma coisa muito mais ampla, muito mais complexa. Ela depende de um exame muito mais profundo para saber se é depressão. Bom, aí a pessoa passa a tomar aquilo e viver em função daquilo. Aquele medicamento pode levar o indivíduo à depressão. Sabe o que eu achei também? Porque com o tempo aquele medicamento já passa não, mas ele vai precisar de mais. Exatamente. Aí as pessoas recorrem ao álcool, esse medicamento com álcool. Eu achei interessante que eu nem tinha atinado para isso. Ele fala, cão que ladra não morde. E morde, em suicídio morde. Porque eles avisam, né? Ele disse que avisa. O nosso papel, justamente, quando a gente tem uma compreensão mais ampla da vida, é de procurar perceber isso, porque podemos ajudar muita gente. E às vezes as pessoas, elas têm um problema e mesmo a família não dá muita atenção. Acha que é uma coisa normal, né? E isso é comum a pessoa chegar aqui no centro e falar, olha, então, nunca percebemos que o fulano pudesse fazer isso. Mas como é que ele era? Sempre vivia sozinho, não conversava, não participava, né? E o pessoal acha que nunca procurou saber nada a respeito. Então ele foi se isolando, porque a solidão não é o fato de você estar longe das pessoas, você pode estar no meio de muita gente e estar só. Não há comunicação, né? Não existe dentro da comunicação, você se sente só. E na hora de você precisa, você não tem nem coragem de pedir. Porque você não tem relação com as pessoas. Você não sabe como que elas vão reagir. É o que acontece muitas vezes, né? Então, a gente teria que realmente perceber isso, né? Procurar ajudar. E muitas vezes uma conversa que você tem, você pode demover a pessoa de
Problema desse. Uma atenção, É. ouvir a pessoa que hoje... Isso. Uma atenção. Às vezes você não precisa falar nada, você só ouve a pessoa falar. A pessoa está angustiada, está aflita, desesperada. Ela precisa pôr para fora porque ninguém ouve. Ou nós estamos com esse problema, né? Que é o nosso problema da crise, dessa crise, de não querer ouvir. E depois com essa questão de hoje, de televisão, de celular, aí, né, dentro de casa, então a pessoa aí se isola mais ainda, então isso está contribuindo mais ainda para o isolamento. Quer dizer, nós somos juntos e separados. Estamos juntos dentro da casa, mas estamos separados. Aí, é claro que isso... Da pior maneira, né? Pior maneira. Pior maneira. Na observação. Então são fatos assim, é um assunto complexo, ele falou, é um assunto difícil. Mas no geral, é isso que acontece, né? Por isso que nós temos que ter uma base espiritual. A religião é muito importante na vida das pessoas, porque o sentimento mais profundo que nós temos é a fé. É o que está mais profundo na nossa alma. É a fé. Porque a fé, Kardec coloca isso lá no Fé Remove Montanhas, quando ele fala da fé. A fé é tão profunda que é o primeiro sentimento que nós temos quando nascemos. Porque a fé é o que é? Confiança. Então o bebê já começa a confiar na mãe. Então ele está totalmente entregue a essa confiança. Ele depende dessa confiança. E ela é realmente algo assim que toca muito profundamente. Então esse sentimento, quando começa dentro da gente, se ele for cultivado, se ele for realmente tratado, não com aquela fé fanática, não é isso não. Mas a pessoa tem que acreditar em Deus. É impossível a pessoa viver bem consigo mesma, ter esperança na vida, ter uma expectativa da vida sem confiança em Deus. De repente acontece uma coisa com ela e ela vai ter que ver aquilo sem acreditar em Deus. É como uma pessoa que sofre um acidente, por exemplo, e depois a vida toda ela vai ficar com aquele problema, né? Ela vai levar aquele problema, vai ser diferente dos outros, vai ser limitada, vai ter dificuldades. Como é que ela vai conviver com isso se ela não acreditar no sentido da vida? Que aquilo não aconteceu por acaso, que a vida vai terminar para ela, vai terminar para todo mundo, né? E, diante de Deus, todos nós somos iguais. E depois nós vamos partir um dia, mais cedo ou mais tarde. Isso aí dá segurança para as pessoas, dá confiança. Então a fé, ela está lá no mais profundo da alma, né? Se nós não acreditássemos, vejam como é interessante quando a criança começa a aprender, né? Quando ela começa a aprender, quando ela começa a correr risco. Correr risco. Um dos primeiros riscos é aprender a andar. É um risco, né? Aprender a andar. Enquanto ela não confiar nas próprias pernas, ela não anda. Para vencer o medo, ela tem que ter fé. Isso já é um princípio de crença. Ela já tem aquela confiança. Quando ela confia, aí ela vai. Assim mesmo, cai. Mas ela confia, levanta, chora, levanta. Ela sabe, ela acredita que... E a mãe ali, os pais estão incentivando. Não, você vai andar. Ela cai, chora, não é assim? Mas ela levanta e continua. A vida é assim. Você vê, o primeiro aprendizado já é um aprendizado que exige risco. Por quê? O medo de cair, o medo de morrer. Todo mundo tem medo de morrer. A criança tem. Os animais têm, né? Então, mas ela confia e vai em frente. Sabendo que a vida está começando. E que a vida vale a pena. A vida vale a pena.
Então, sendo assim, até quem é cético tem fé. Não, todo mundo tem fé. Se nós não tivéssemos fé, nós não estaríamos aqui acreditando que esse prédio não vai cair em cima de nós. É uma fé. Pode dormir, né? Você não estaria sentado nessa cadeira se você não confiasse na cadeira. É fé. Você come, está comendo uma comida, você está confiando que aquela comida vai te fazer bem. Se você desconfiar que ela não faz bem, você não come. Não é assim? Tudo isso é fé, porque a fé é o sentimento mais profundo. Por isso que quando a pessoa tem uma religião, a gente não pode criticar a religião da pessoa. Porque é um valor muito sagrado aquele. Você não pode fazer uma crítica. Falar, isso aqui está errado. Não, ninguém está errado. Ela tem que acreditar naquilo que dá sustentação para ela. O dia que ela quiser mudar, mas isso é iniciativa dela. Né? Você também respeita, porque ela está mudando, ela está transformando. Né? Mas a fé é realmente a sustentação da nossa vida. Nós precisamos disso. O cientista, para ele fazer uma descoberta, ele tem que ter fé. Porque se ele não acreditar que ele vai conseguir, ele desiste. Ele nem faz. E alguns ficam a vida toda para descobrir alguma coisa. Dão a vida dele, o esforço, a dedicação, tal, para descobrir. Por quê? Porque aquilo é fé. Então o Kardec fala disso, está aqui, ó. Só pegar aqui no Evangelho, no Evangelho do Espiritismo, a fé remove montanhas, é isso, né? Esse é o capítulo? A fé remove montanhas. É o capítulo, deixa eu ver aqui. É o capítulo 19. Então, nesse capítulo 19, o Kardec já faz uma apreciação muito interessante, porque depois ele vai falar da fé religiosa, porque tem a fé religiosa, né? Mas a fé é um princípio de vida. Todos têm. Tem religião, não. Então, ele coloca aqui, poder da fé, a condição da fé inabalável. Ele coloca no sentido próprio, diz ele, é certo que a confiança nas próprias forças torna capaz de executar coisas materiais que não se pode fazer quando se duvida de si. É fé. Mas aqui é unicamente o sentido moral que é preciso entender essas palavras. Aí ele fala das montanhas que Jesus falou, que a fé transporta as montanhas, né? As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, numa palavra, que se encontra entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Aí ele vem, a fé robusta dá perseverança, da energia, os recursos que fazem vencer os obstáculos nas pequenas como nas grandes coisas, o que é vacilante da incerteza. A hesitação do que se aproveitam aqueles que querem combater. Então, ele vai falando realmente isso que nós estamos aqui abordando, todo nesse capítulo. É o capítulo 19, né? Então, agora, a fé tem o tamanho que você dá para ela, porque todos nascemos com fé. A fé é natural. Ela existe como uma necessidade de sobrevivência. Nós estamos falando da sobrevivência. Né? Lutamos para sobreviver. Sobrevivemos. Estabelecemos nossas metas. Vamos procurando atingir essas metas. Isso é a fé que está nos sustentando. Nós só vamos para frente quando nós acreditamos que vamos chegar lá. Senão, não há motivo para ir. Então, a pessoa que não tem mais, não vê sentido na vida, ela perdeu a fé em si mesma. Ela não acredita mais em si mesma.
Se a gente não acredita em si mesmo, não acredita mais em ninguém. Nem na vida. Essa fé nós não podemos perder. Acreditar em si mesmo é fundamental para poder continuar andando. Mesmo varando, como diz o Meimei, as piores situações da vida, piores problemas, porque a vida não é fácil. Aí é que está justamente o desafio. E nós, no fundo, gostamos de desafios. Fazer uma coisa fácil que todo mundo faz não tem graça. O negócio é fazer algo que a gente pode fazer. Não gera recompensa, né? Não gera recompensa. Né? Então, o atleta, quando ele vai para a Olimpíada, ele vai pensando em coisa fácil? Não vai. Se derem a medalha para ele sem ele participar, ele vai querer? Não vai querer. Ele quer demonstrar o quê? A sua capacidade, porque ele acredita nisso. E um dia ele chega lá. Mas ele não chega fácil, não é fácil. Vai sofrer muito. A vida é assim. É como uma Olimpíada, e nós estamos aí tentando alcançar e não vamos desistir da Olimpíada. Geralmente até quebrando o próprio recorde, né? Exatamente. Vamos vencer.